Uniodonto trazendo aí a informação e, lógico, sempre a prevenção, a saúde bucal. Recebemos aqui a doutora Andréa Costa Oliveira, dentista da Uniodonto Piracicaba. E o assunto é muito importante. Andréa, boa noite, obrigado, viu? Boa noite, Neto, eu que agradeço. Obrigado pela sua presença. Doutora. E ó, você vai poder participar conosco. Já está aqui embaixo o nosso WhatsApp para você mandar as suas perguntas, tirar suas dúvidas. Hoje vamos falar sobre clareamento dental. Já ouviu falar? Já fez? E a Andréa já preparou para nós aqui, ó, uma mesa repleta de aparelhos, né? De produtos. Isso e uma boquinha pequenininha aqui, legal. ó. Ó, que legal. Essa boca, doutora, Isso que linda. Muito legal para a gente poder mostrar aqui, né? Mostrar, para poder exemplificar melhor, para as pessoas entenderem quais os tipos de clareamento. André, vamos começar já entendendo o que é o clareamento para quem está em casa, né? O que é o clareamento para o pessoal entender? Quando eu devo usar? Eu acho que quando eu devo fazer o clareamento, né? Acho que a gente começa apresentando o que seria o clareamento para quem está em casa, por gentileza. Bem, o clareamento dental, como que acontece? Ele é um produto que é utilizado sobre a superfície do dente para promover um clareamento dessa superfície. Antigamente, as pessoas até falavam em branqueamento dental, mas não é branqueamento. Não é branqueamento. Não é branqueamento. Você não vai branquear o dente. Você vai clarear o dente dentro daqueles tons que o seu dente possui. Então, se ele tem um tom mais alaranjado, ele vai ficar um laranja mais claro. Se ele tem um tom mais acinzentado, vai ser um cinza mais claro. Sim. Então, o clareamento vai tirar manchas específicas. Então, o que a gente precisa sempre saber? Precisa de uma avaliação de um cirurgião dentista, da sua confiança, porque ele vai saber te indicar qual o produto adequado e qual o tipo de clareamento é o adequado para você. E qual o momento certo para se fazer o clareamento. Então, geralmente, o clareamento dentário, ele está na última fase do nosso tratamento. Então, um paciente que chega com cárie, que tem próteses a fazer, o clareamento vai ser no final. E antes de eu colocar minha prótese definitiva. Por quê? Vale ressaltar que o clareamento dental, ele não clareia restaurações. Se você tem restauração em dente anterior, ele não vai clarear essas restaurações. Ele vai clarear o que é matéria orgânica, o que é o dente natural da pessoa. Perfeito. Tendo o dente natural, saudável, ele vai clarear. Ah, mas eu queria fazer um clareamento e eu tenho resinas nos dentes anteriores. Não tem problema nenhum. O que vai ser feito? Você vai passar na avaliação com o seu dentista, vai ver se precisa fazer a troca desse clareamento, dessa resina antes do clareamento ou se você vai fazer depois. Geralmente, a gente faz o quê? Se a gente tira a restauração do dente anterior, fica muito sensível, dá muita sensibilidade. Então, nós preferimos desgastar o máximo que se pode para até chegar no dente natural. Aí se faz o clareamento e depois se faz a resina, a prótese, a restauração na cor que você alcançou no dente. Perfeito. Porque geralmente as pessoas chegam no consultório com uma expectativa muito elevada quanto ao clareamento. Quer clarear, assim, quer que o dente fique branco, como os artistas de novela. Sim. É muito difícil. E às vezes nem é pelo clareamento aquilo que você está vendo. Isso que eu ia Troca falar. comigo, porque está dando chiadinho. E às vezes nem é pelo clareamento, né? Não é pelo clareamento. São outros artifícios que a gente usa. As porcelanas, as facetas, o que seriam as lentes de contato. E mesmo uma lente, ela não chega a clarear. Porque como o nome fala, lente de contato, ela é muito fininha. Então, ela vai ter mais um contorno, vai mudar um pouquinho a anatomia, mas não a cor. Não a cor. A cor seria uma faceta. E para nós fazermos uma faceta, o clareamento é algo que a gente faz antes da faceta. Tem que ser feito o clareamento. Faz o clareamento antes, para a gente chegar numa base mais clara. E essa faceta, ela ser o mais fininha, mais delgada possível, para não interferir no seu dente natural. Perfeito. Tá? Aí, quais são os tipos de clareamento? É isso que a gente quer saber. Ó, a André trouxe para nós, vamos lá, Enzo, chega aqui para nós, por gente. Pode ser dessa câmera mesmo. Isso. Ela trouxe vários produtos aqui. E eu queria perguntar para você, antes da gente mostrar os produtos, tem uma idade correta para se fazer? Você falou, tem que passar pelo especialista para uma avaliação. Mas a gente vê mais jovens querendo fazer justamente por essa
né, para essa identificação dos artistas, né? Isso. E aí tem uma idade específica que é adequado fazer? Sim, não tem uma idade específica. Menores de idade, a gente procura não fazer nada sem autorização dos pais. Tá. Só que, além disso, o que nós precisamos? Sempre quando o paciente ele é muito jovem, a gente pede sempre uma radiografia panorâmica para ver como que está o ápice dentário dos dentes. O ápice ele tem que estar fechado, o dente já tem que estar totalmente formado. Se esse dente não está formado, o que vai acontecer? Na hora que eu coloco o clareamento, ele ultrapassa o esmalte dentário muitas vezes e ele pode causar lesões na polpa, porque o dente jovem ele tem uma polpa muito mais ampla, ela é muito maior. Então tem muito mais canalículos que chegam até ali. Então eu posso necrosar essa polpa, que é o que a gente fala, ou pode dar uma sensibilidade terrível, que aí você tem que acabar fazendo tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal. Que é o de canal, né? Inclusive os tratamentos mais antigos, muito se fazia com géis que eram muito concentrados, que não eram os indicados, e acontecia do paciente ter tanta sensibilidade que terminava ganhando tratamento de canal em todos os dentes. Puxa vida. Vamos lá, vamos ver os produtos aqui então? Vamos lá. Então eu gostaria de dividir, para ficar mais didático, né, para quem não sabe, é que nós temos basicamente 3 tipos de tratamento. Tá? O tratamento que ele é feito com moldeira, tá? Que é o tratamento que a gente fala que é o caseiro, tá? Que a gente molda o paciente. Que é essa que está na tela aí, né? Isso, a gente molda o paciente, manda para o laboratório e vem essa moldeirinha que ela é transparente, tá? E ela é feita o contorno certinho do dente. E aí a gente orienta o paciente a colocar meia gota Puxa, do pouco. gel na superfície que entra em contato com o dente na face anterior do dente, não pela parte de trás. Só que é difícil a gente, às vezes, manipular o gel, que é essa seringuinha aqui, né? Isso, e colocar meia gotinha. Se eu coloco uma quantidade maior, vai extravasar dessa moldeira e pode queimar a gengiva. A gengiva? Queimar a gengiva, queimar a língua, queimar a mucosa. Então, o que acontece? É um ácido? Ele é um peróxido, tá? Geralmente a gente usa 2. A gente usa o peróxido de carbamida ou o peróxido de hidrogênio, em concentrações que variam conforme o produto. Carbamida tem uma certa concentração e o hidrogênio tem outra. Como os medicamentos, às vezes são anti-inflamatórios, mas tem dosagens diferentes conforme o medicamento utilizado. Então, quando eu vou fazer um clareamento caseiro, tem que ser um paciente muito bem selecionado, que ele esteja bem indicado para esse tratamento, para que não ocorra lesões na mucosa. E para que ele não cause um transtorno, um excesso de uma sensibilidade, ficar com uma sensibilidade muito grande, porque não soube usar adequadamente o gel. Às vezes, naquela ansiedade, naquela pressa de querer fazer muito bem feito, acaba exagerando. E dá ruim. Então, o que a gente faz geralmente? Dá a moldeira, eu entrego uma seringa tem que durar 1 semana, geralmente. Uma moldeira para cima e para baixo. É uma moldeira em cima e uma moldeira embaixo. E aí a gente vai calcular para cada paciente o período que ele fica. Dependendo do gel, ele vai dormir à noite com aquela moldeira, colocar o gel e vai ficar na manhã, o período da tarde não. Então, depende do paciente, conforme os hábitos diários dele, qual vai ser o gel que ele vai usar, a concentração e o período que ele vai usar. Hoje em dia, o que acontece e causa muita preocupação é que tem muita facilidade para encontrar esses produtos online. Entendi. Só que você não sabe qual é a concentração adequada para você. Procedência não tem a mínima ideia, né? Você vai comprar... Anvisa, procedência, passa direto. Então, é muito complicado porque causa lesões muito sérias. Então, tem que tomar muito cuidado. E pode comprometer o esmalte também, né? O esmalte do dente. E outra coisa, falando em esmalte dentário, quando a gente vai colocar o gel na moldeira, a gente passa. Quando você retira, você neutraliza ele com um bom enxágue bucal e não escova o dente imediatamente. Porque nesse momento, os canalículos do esmalte, eles estão mais suscetíveis a serem abrasivos com a ação da escova e da pasta. E isso também dá mais sensibilidade. Então, a gente sempre orienta a usar, enxágua bem, sem escova. Espera-se pelo menos 30 minutos para ter a proteção do biofilme da saliva e depois sim está escovando os dentes. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, doutora Andréia. Você participa conosco. Andréia, você participa conosco aqui, pode fazer sua pergunta, 99141-1048. Quando a gente fala sobre clareamento, a gente está falando sobre um cartão de visita.
uma apresentação, né? Que hoje é muito falado por vocês profissionais, né, dessa área, porque é muito bom ter todos os dentes em ordem, é muito bom, né, ter essa apresentação de um bom sorriso, um belo sorriso, e se há como ser feito, tem que procurar fazer, né? E assim, todo tratamento dentário, ele leva à saúde bucal. Pensando Isso, sempre que a boca é a exatamente. porta de entrada do nosso organismo. Então, se você tem uma boa saúde bucal, está bem controlado, você faz um clareamento, você abre o seu sorriso. Querendo ou não, as pessoas, quando estão com os dentes bonitos, elas acabam sorrindo mais. Elas acabam se tornando mais simpáticas, porque elas querem que as pessoas vejam o sorriso dela. É verdade. Quando falta um dente, falta alguma coisa, as pessoas se contraem. Fica Elas ficam mais sérias, mais né? sisudas. Porque... Às vezes não vai nem aniversário. Eu não vou no Nada, aniversário perde porque eu vou ter festa. que sorrir, vou ter que comer alguma coisa, mas eu não consigo mastigar. Olha, começa, né, a não ter uma vida social. Isso, é bem complicado. Então, assim, o clareamento, ele ajuda muito na autoestima, Sim. ele ajuda muito na relação social. Eu falo até para você dar uma entrevista de emprego, mesmo que seja online, você se sente muito mais seguro quando o seu sorriso, ele tá bonito. Então, Perfeito. assim, o clareamento também tem um detalhe. Ele é muito bom, ele rejuvenesce a pessoa, só que ele tem que estar bem feito. Porque senão você passa de uma situação que poderia ser agradável para uma situação bem incômoda. Às vezes Sim. chegam casais que tem casamento agendado. Eu quero fazer o clareamento na semana do meu casamento para ficar bonito. Não faça isso, tá? Faça o clareamento antes. Porque se você tiver um pouco de sensibilidade, hoje em dia nós temos a tecnologia a nosso favor. A gente pode usar um laser para poder diminuir a sua sensibilidade. Pode fazer um clareamento um pouco mais rápido em consultório, utilizando o laser ou utilizando o Olha LED. só. Isso daqui é para mostrar que muitas vezes as pessoas têm que tomar cuidado, porque isso não é o clareamento a laser. Tá? Esse não é o clareamento? Não é o clareamento Olha a só. laser. Isso daí é um gel que foi colocado, não sei qual, tá? Uma imagem de Google. De Google, sim. Tá? Para mostrar que isso daqui é um LED azul. Antigamente, para acelerar o processo, nós tínhamos, que eu até trouxe um LED azul para vocês verem a cor. A luz realmente ela é azul. Olha só. Tá? É uma luz Aham. azul. Sim, tá dando para ver bem. Olha. Só que essa daqui é de diodo, ela não gera calor. Essas luzes aqui geravam calor, então elas aceleravam praticamente o processo de clareamento através do calor. Mas aí compromete. Compromete porque, pensa, quando você come algo muito quente ou muito frio, não dói o seu dente? Sim, Então, se sim. eu pego algo quente, coloco ali no meu dente e fica ali, ficava cerca de 30 minutos, 1 hora, esse Nossa, calor esse intenso, calor. com o gel, que ele é ácido, ele é um peróxido. E aí, o que acontece? A pessoa depois ficava com muita sensibilidade, ia para tratamento de canal, e o tratamento de canal, geralmente, antigamente, agora as técnicas evoluíram, mas antigamente tinha-se o risco dos dentes ficarem escurecidos após o tratamento de canal. Puxa vida. Quando você tem um dente escurecido, inclusive eu tenho uma imagem aí, não adianta você fazer o clareamento com moldeira ou clareamento a laser. Por quê? O problema ele é interno, ele está dentro do dente. do dente. Foi feito o canal, É olha esse? só, esse daqui, dá para Olha ver que que o dá pra ver dente bem. está bem Olha o escurecido. destaque, dá É pra um ver dente só. inferior. Isso foi o canal que foi feito. É um canal que foi feito, e aí o que acontece? Com o canal, o dente ele tende a ficar escurecido, tá? Antigamente, porque sangra, o sangue, ele oxida. Tá. Só que aí se eu colocar um peróxido por fora, não adianta, Não porque o vai. sangramento foi interno, foi Interno. dentro do dente. Então aí o que nós precisamos fazer? Aonde tem a abertura do canal, eu abro o dente novamente, protejo ali embaixo o piso que a gente fala, da coroa antes de chegar na raiz, e a gente coloca um gel dentro, que aí é um gel diferente. É um outro produto. Um outro gel, um outro produto parecido, mas ele tem uma concentração diferente, porque é um dente desvitalizado, é um dente que não tem vitalidade, é um dente que foi tratado o canal, então eu vou usar um outro tipo de gel. Só que se eu pego as duas seringas, é difícil você saber, e Qual conforme é o- a marca, às vezes elas têm a mesma embalagem, Por isso só tem a que passar descrição pelo profissional. pelo profissional. André, hoje já se faz tratamento de canal com esse produto já? Não, você faz o tratamento de canal hoje em dia, dificilmente ele fica enegrecido, tá? É muito difícil, por quê? Porque já tem técnicas que você irriga muito mais o dente, você lava o dente, não precisa ter medo de fazer o tratamento de canal, até em dentes superiores, anteriores, não vai ficar escurecido. Geralmente são tratamentos mais antigos, em que não Perfeito. se tinha tanto cuidado para irrigar, e antigamente a gente levava, às vezes, 1, 2, 3, 4, 5 sessões para terminar um Pra canal. poder- Hoje
Hoje em dia, você vai, 1 hora, você senta na cadeira, termina, vai com seu dente tratado canal. Como evoluiu isso, porque né? tem outros aparelhos que ajudam que esse tratamento seja mais rápido. A irrigação, o material que a gente usa para lavar o dente durante o tratamento é mais efetivo. Isso daqui a gente só usa quando já terminou o canal, o dente ficou escurecido e aí não tem jeito. Então, essa é a abertura que a gente faz, ó, atrás do dente. Então, a parte... Isso, ver, né? A gente abre atrás, aqui é o dente cortado no meio para ter uma ideia como ele é. Tá. Então, eu vou colocar o gel nessa parte. Então, essa área que vai ficar escurecida, geralmente quando é um dente tratado canal, aí dentro ele é bem escurinho. Fica até essa parte mais interna aqui, mais escurecida. Com o gel ele volta até a cor natural. Com o gel ele volta próximo à cor natural. Tá. Muitas vezes não fica a cor natural. Mas aí a gente tem a possibilidade de fazer ou uma faceta direta de resina, gastando menos o dente, ou colocando uma porcelana, ou completando aí sim com clareamento externo. Aqui, ó, o dente depois de clareado. Ah, sim. Não ficou totalmente, mas ele já ficou bem mais claro. Aí, por que ele está assim? Porque eu não restaurei ainda, porque eu não sabia que cor eu ia chegar do dente. Então, eu preciso saber dos companheiros aqui, companheiros. Né? Pra saber como é que fica. A cor dos companheiros e a cor dele também. E quando já é um paciente, às vezes, maior, né? Não vou dizer idoso, mas um adulto, ele tem o dente já com mais manchas diferentes. Então, às vezes, tem vários tons no dente. Então, quando a gente for restaurar, tem que tentar mimetizar com os coleguinhas do lado para que fique bonito. Algo harmônico. Né? Harmônico, exatamente. Essa é a ideia, né? Temos participação, estamos ao vivo, 991411048. Pois não, Maria? Vamos lá para as participações aqui no nosso WhatsApp. Mande a sua pergunta também. Vamos começar, doutora, com a Silvana. Silvana dando boa noite aqui. Ela tem uma pergunta para dentista. Claro. Eu uso aparelho alinhadores. Posso fazer clareamento? Boa pergunta, hein? É uma ótima pergunta e hoje em dia com os alinhadores isso tem ajudado muito. Quando eram os aparelhos fixos, autoligados, qualquer que seja até os estéticos, precisava-se tirar o aparelho e depois fazer o clareamento. Quando você está com alinhador, você já pode fazer o clareamento, mas precisa da indicação do seu dentista do momento correto. Porque se o seu dente ele é muito apinhado e você faz o clareamento, às vezes aquele dente que ficou superposto não vai clarear. Então, o dente tem que estar no final do tratamento com alinhador, aí você usa o próprio alinhador para colocar o gel e fazer o clareamento. Ou, às vezes... O clareamento é sempre a última etapa do tratamento, é isso? Isso. Se eu for usar uma prótese, não. Ele é antes de fazer a prótese, porque eu preciso chegar na cor que eu quero para fazer a prótese daquela cor. Porque a prótese eu consigo fazer ela da cor do dente. O dente eu não consigo transformá-lo na cor de uma prótese. Então, por isso que eu falo, tem que ter avaliação completa. Mas os alinhadores ajudaram muito, porque eles auxiliam nesse processo. E se o seu dente, Silvana, você tiver muito amarelado, muito escurecido, muito pigmentado pelos alimentos do dia a dia, pode ser que a sua dentista opte por fazer um clareamento a laser em consultório. Quantas sessões? Nada é exato. Nada é exato, tá? Depende muito da genética da pessoa, o dente que ela tem, quantas sessões eu posso usar. Vai depender da sensibilidade que ela vai sentir, do tom que eu conseguir clarear. Muitas vezes eu quero clarear muito e pode começar que o dente ele começa a ficar meio transparente. Nossa. E aí é um prejuízo que a gente tem, já é um efeito colateral. Então aí a gente tem que parar com o clareamento. E ele volta? Se ele já ficou com a borda branquinha, transparente, não. Vai voltar. Não volta. Olha o cuidado que tem que ter com Então, por que eu, por exemplo, opto sempre que possível, indicado, fazer o tratamento no consultório, tá? Porque eu acompanho o paciente, eu pergunto se está tendo dor, porque às vezes o gel escorre, se queimou, se não queimou. A gente usa esse produto que é em 3 frasquinhos, porque a gente mistura 2 deles, tá? Para promover o gel clareador. E esse também é um gel? Ele vira gel. Ele é um líquido e um espessante. Sim. Esse é só no consultório? Esse é só no consultório, tá? Perfeito. Por que é só no consultório? Porque a gente precisa usar aí uma barreira gengival. O que é a barreira gengival? Ela é um contorninho de um material que vai ser colocado ao redor da gengiva. Ele vai ser endurecido com a luz azul, com o LED azul, para proteger a sua gengiva e depois vai ser colocado o clareador sobre o dente. Então, eu pego, é um líquido, um gelzinho. Que é por aqui, dá para mostrar. Tá. É um gelzinho, tá? Independente da marca, por isso tem que ser feito em consultório. Ele é colocado ao redor do dente. Vou mostrar aqui, ó. Eu coloco aqui ao redor do dente, lógico que aqui está aumentado, né? Porque é um dente grandão, mas eu coloco aqui. Aqui entre a papila, eu tenho que preencher também com esse gel,
tá? E aí, o que acontece? Depois que eu coloquei, algumas pessoas pensam que fizeram clareamento a laser, porque vem uma luz. Que é essa luz aí. Que é essa luz que coloca Olha aqui. só. Essa luz, o que ela vai fazer? Esse Ativar creminho o creme. ativa e esse creminho vai ficar endurecido, igual a gente tem na imagem que está sendo mostrada aí atrás. Aqui, ó. Tá? Puxa. Então, ele contorna todo o dente. Então, Sim. quando eu colocar o meu gel, não vai pegar a minha papila, que é a gengiva entre os Perfeito. dentes, e nem aqui. Um isolamento. Pacientes que têm aqui esse freio muito longo, a gente coloca uma bolinha desse produto para não encostar Aham. e eu isolo toda a gengiva. E aí eu Que coloco legal. o meu gel clareador. E aí eu fico ao lado do paciente o tempo todo. Aham. Porque muitas vezes pode acontecer, se ele mexe um pouquinho, aqui pode entrar um pouquinho de gel. Se ele sente que queima, ele mexe um pouquinho o lábio. E na hora do clareamento, além disso daqui, é colocado também um afastador labial. Afastador labial. Ele afasta tanto os lábios quanto a língua do paciente para não encostar, para não queimar. André, quanto tempo demora no caso dessa sessão? Essa Você tá sessão aqui, descrevendo pra nós? a gente tem toda a fase do preparo. Antes de fazer isso, a gente precisa fazer uma limpeza, um polimento do dente, tá? Com pasta não abrasiva, É porque feito no depois mesmo dia? no mesmo dia. mesma Então, sessão. assim, eu marco de 1h30, 2 horas. Perfeito. Porque aí tem todo o preparo de fazer a limpeza do dente, fazer o isolamento total, fazer a misturinha e colocar. E aí, quanto tempo esse gel fica sobre o dente? Depende da indústria que fez o gel. Tá. Tem gel que fica de 15 minutos, de 30 ou de 1 hora. E, além disso, da tolerância do paciente. E a tolerância do paciente não é quanto ele aguenta de dor, é quanto ele aguenta sem dor. Sim, exato. Ele não perfeito. pode ter não pode dor, sentir dor, né? não pode sentir. Que se sentir dor durante o clareamento, depois ele vai ficar com muita sensibilidade. Então, aqui, ó, eu tô já com o meu separador, ele afasta o lábio, Aham. tá? Aqui que eu falei, ó, põe uma bolinha quando tem o Quando freio tem, para poder segurar, e aqui ele afasta a língua para a língua também não encostar. Total segurança. Total Por isso tem que ser segurança. feito com um profissional. Por isso que a Andréia está falando tudo para nós, né? Toda essa sessão como é que é feito. Andréia, tem mais participação? Maria, pois não, sim. público participando conosco. Diga lá. Vamos lá. Ó, já que apresentou essa dentadurona e essa Bonito, né? bocona aí... Isso que é o sorriso bonito, né, Maria? Olha que sorriso bonito. Esse é o sorriso. E o Leandro lembrou, Neto, isso aqui eu É. acho que você vai lembrar também. Abre a boca. Parece, né? Na propaganda da Royal. Lembra? Da Royal. Ele mandou Muito aqui bom. na hora, ó, Muito gostou. bom. Mas ele quer saber o seguinte, doutora, fazer escovação com bicarbonato Ô, louco. ou carvão ativado é perigoso? É chamado Meu clareamento Deus. caseiro. É kamikaze, Não. clareamento kamikaze. Olha o Pires, tá vendo como é Exatamente bom? isso. Não a é participação de clareamento. vocês aqui. Não é clareamento. Você usar o carvão ativado e o bicarbonato, isso não é clareamento caseiro. Clareamento caseiro é aquele que vai à moldura e você coloca o gel específico e correto para você colocar sobre o dente. Indicado na prática, no consultório com o Dentista. Exato. O uso do bicarbonato e o uso do carvão ativado começou com essas coisas online, de vídeos que as pessoas Que postam e que absurdo, fica né? claro. Como aquela moldeirinha que eu te mostrei, uma luzinha azul, que não é um laser, mas que as pessoas usam para clarear os dentes. Então, isso está totalmente contraindicado. Inclusive, nos consultórios, antigamente, nós fazíamos a limpeza com jato de bicarbonato. Sim. Isso também já está caindo total em Não desuso. se usa mais. Casos muito restritos, tá? Muito restrito mesmo. Por quê? Porque o bicarbonato, ele altera a acidez da boca, ele altera o pH da boca, tanto a acidez ou quanto o nível básico, né? Porque ele é uma solução tampão. Então, ele altera a consistência da sua saliva, ele é abrasivo e o carvão ativado também é abrasivo. Já uma historinha só para falar do carvão Claro. ativado, foi uma mãe com a filha no consultório, eu fui limpar o dentinho da filha, eu vi umas manchinhas escuras na gengiva. Tentava limpar, não saía, jato de água, aí fui. Consegui tirar. Aí vai a mãe, no mesmo dia, em seguida da filha, igual. Eu falei, o que vocês comeram de diferente? O que aconteceu? Elas haviam comprado pela internet Olha uns o perigo. envelopinhos de carvão ativado e foram orientadas a colocar sobre a escova de dente e escovar os dentes. O que aconteceu? A gengiva estava sangrando horrores, Deus. porque esse pozinho ele entrou entre o dente e a gengiva, o fio dental não tirava, elas não conseguiam tirar, e foram fazer a limpeza porque estavam desesperadas, porque Com estavam com dor. aquele... Com dor. Tá? Então, assim, carvão ativado, inclusive até os cremes dentais, que se dizem clareadores,
clareadores, não devem ser utilizados. A gente teve até um kit que saiu de uma marca famosa, que fizeram muita propaganda de um kitzinho que clareava com o uso de creme dental. Não utilize, porque eles têm a quantidade de gel clareador que ele tem é muito pequena, porque não dá para controlar isso para você vender para a pessoa comum. E aí o que eles colocam? Bicarbonato, colocam substâncias abrasivas. Abrasivo, você está arranhando. Arranhando. É como se você pegasse uma palha de aço e fosse lavar aquela taça de cristal. Isso. Vou lavar meu carro com uma palha de aço para ficar limpinho. Olha que perigo. Pega a sua Ferrari vermelha, né? Meu Deus do céu. Meu Fusquinha branco, eu não passo nem flanela, eu passo, eu assopro de longe assim, ó. Tomar cuidado. Pois não, Maria, diga lá. Vamos para mais participações aqui. Você também pode participar. Aproveita essa oportunidade que a doutora Andréia está conosco aqui da Uniodonto, tá? E tire suas dúvidas. A Vanessa, a doutora, está assistindo a gente, ela dá boa noite. Ela diz o seguinte: é de meu conhecimento que pessoa com desgaste natural dos dentes e apresentando bruxismo, nesses casos o clareamento poderá ser feito ou trará maior sensibilidade e até dores. Boa pergunta. Por isso que a gente precisa avaliar no consultório, tá? Os casos de bruxismo, eles precisam ser muito bem analisados e quando já tem essa lesão, seja na superfície que oclui os dentes ou quando a gente fala cervical, que é em volta do dente, que já tem um desgaste, a gente precisa proteger isso. Se a pessoa tem muito interesse em fazer o clareamento, dá para ser avaliado e algumas vezes pode ser feito. Como? Com essa barreira gengival que eu mostrei, no consultório eu protejo essa área, que já deve ter uma restauração, alguma proteção já, e ponho ainda a barreira gengival. E aí a gente clareia. Só que aí qual que é o porém? Essa outra área ela não vai ser clareada. Então a gente tem que ver se compensa fazer esse clareamento, senão vai dar uma diferença de cor. Quem tem bruxismo tende a ter os dentes um pouco mais amarelados, pela pressão que faz, produz um pouco mais de cálcio. Esse tipo de dente, ele não clareia. Não vai clarear. Não vai clarear porque é o tom que ele está. É o que eu falei, aquela parte que a gente não consegue clarear. Perfeito. Tá? É só manchas que a gente chama de extrínsecas, manchas causadas por alimentos, por coisas do dia a dia que a gente usa e que vai pigmentando o dente. Quem faz clareamento pode tomar café, vinho, suco de uva? Já vai responder já. É a pergunta. Ah, você está brincando o quê? Jura? Pode. Pois não. Neto. Cadê? A pergunta do Júlio. Obrigada, Júlio, pela companhia. Boa noite, Neto. Gosto de tomar café e vinho. Eu também. Se eu fizer, pode escurecer novamente. Olha aí a pergunta. Então, se for vinho branco. Se tomar vinho escovando o dente, não adianta, uma né? também, né? Pode ser, mas acho que não vai tirar o saborzinho, né? Vai tirar o saborzinho do vinho. Café descafeinado. Também não. Não, a gente faz o seguinte, antigamente tinha-se a ideia que se nós fizéssemos clareamento dentário, nunca mais ia ter o cafezinho, nunca mais ia ter molho de tomate, não ia ter mostarda, não ia ter nada que fosse pigmentado, principalmente vinho tinto, café e chá. Hoje em dia a gente já sabe que não é tanto assim, porque o pigmento ele é mais externo ao dente. Então a gente faz o clareamento, vai tirar aquelas substâncias que estão fora, né, que estão ali oxidadas e vai remover. O que eu oriento? Se você lava seu carro novinho, tirou da concessionária, aí você tem que ir para algum lugar que você começou a chover. Você vai deixar o carro em casa ou você vai sair com o carro? Você se molha ou molha o carro? Eu vou molhar meu carro. Só que aí o que eu faço? Eu vou evitar Armando Salles, para quem é de Piracicaba, porque sabe que inunda. Eu não vou por ali, eu vou mudar a rota. Sim. Então, assim, eu faço o clareamento, eu vou ficar sem o prazer de tomar o meu vinho? Não. Eu vou tomar o vinho, vou tomar o suco de uva integral. Só que aí eu tento aumentar uma escovação no período. Legal. Tá? Para poder tirar esses agentes, sempre meia hora depois de consumi-los. Sempre meia hora depois. É um erro escovar logo Sempre, na tá? sequência. Sempre. Meia hora depois do consumo, fazer uma escovação. E aí, fazer o uso correto do fio dental, usar uma boa escova de dente, suave, que você limpa, e aí você mantém o seu clareamento. Perfeito. Tá? Então, assim, até fica 2, 3 anos, se você tem uma boa higiene, você consegue manter o seu clareamento. Última pergunta, Aninha. Última pergunta, pois não, Maria, diga. Olha, a doutora vai ter que voltar, hein, doutora? Porque agora tá chegando mais um de pergunta aqui. Vamos a da Suzy, então, é a última, né? Ó, quero fazer uma pergunta para a doutora. Ela dá boa noite a todos da TV. Boa noite. Doutora, as lentes
não são melhores que fazer clareamento? Boa pergunta. Uma coisa exclui a outra, doutora, como funciona? Então, é o que eu tinha dito antes, tá? Até para fazer as lentes, a gente precisa clarear, porque se o seu intuito com a lente é clarear o dente, você não vai conseguir com uma lente de contato porque ela é muito fina. Tem esse nome justamente porque ela se assemelha a uma lente ocular. Então, quase transparente. Quase transparente. É como a lente ocular, a gente tem transparente azul, castanho, preto. Só que se eu tenho, por exemplo, o olho preto, eu quero colocar uma lente azul para ficar com os olhos claros, vai transparecer sempre um pouco do meu olhar natural, da minha íris natural. O mesmo ocorre com o dente. Então, a gente clareia e depois faz a lente. Pensando que uma lente ou uma faceta, quando você precisa fazer um desgaste maior no dente, é algo que você faz e não tem marcha atrás. Okay. Uma vez que você desgastou o seu dente, você pôs a faceta, você tem que ter um cuidado redobrado para manter sempre saudável, tomar muito mais cuidado com o uso do fio dental, manter a sua visita regularmente ao dentista, às vezes até com intervalo menor a 6 meses, para poder manter essas lentes. Senão você pode ter infiltração e ter cárie por baixo dela. Perfeito. Então, a lente ela é um tratamento mais invasivo. O clareamento, quando bem indicado, ele é bem tolerado, ele não dá sensibilidade e o paciente ele tem assim, uma melhora da autoestima muito grande. Agora, se você está insatisfeito com a forma do dente, com a cor do dente, com a posição do dente, então tem várias coisas que a gente pode fazer antes do clareamento, desde o uso de um alinhador até o clareamento, ou por último, se for o caso, até a faceta, mas sempre uma faceta tem o desgaste do dente. Então, pensando que uma vez que pôs, para tirar é complicado. Perfeito. Doutora Andréa, tem mais uma? Só um comentário, vou até pedir para o Lucas deixar aqui atrás para a doutora acompanhar ali também. Ele é o Antônio, ele está comentando essa coisa das receitas caseiras, né, doutor? Olha o perigo. Falou que tem uma pessoa muito querida, né, que ensinaram para ela uma receita para clarear os dentes com a pasta. Pode voltar para a doutora ali mesmo, tá? Olha o perigo. Com Coca-Cola e ficou com o rosto todo vermelho. Aí eu não sei que mistura que foi feita, mas a Coca-Cola a gente não sabe muito bem como é a composição dela. Tem várias receitas de internet para fazer garrafinha explodir. Ela é ácida, tá? Sim. Ela é muito ácida, ela é utilizada muitas vezes até para desentupimento de encanamento. Sim. Então não é o adequado, tá? Inclusive quando você faz o clareamento, eu peço para ficar uns 2 dias sem tomar refrigerante, seja Coca-Cola ou outro, pela acidez que ele tem. Então assim, as receitas caseiras, por favor, evite. Não faça. Na dúvida, tem a Uniodonto. Procure o profissional. Procure o profissional. Na Uniodonto, o bom é que nós temos todas as especialidades. Se é algo que sai da minha alçada, que eu possa fazer, eu tenho um colega que é especialista. Eu vou ter sempre um ortodontista que vai ser meu colaborador. Eu tenho endodontista, tenho cirurgião, tenho protesista. Então, procure o seu dentista de confiança e não vá nas receitas caseiras, porque aí vai ser pior. E se ficou com o rosto vermelho, vai saber que pasta usou que deu essa alergia. Pois é. Nossa. Doutora Andréa, obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Sempre tirando aí as dúvidas da população. Em breve, retorna conosco aqui, né? Com certeza, só chamar que eu venho. Tão importante, né? Essa prestação de serviço do Uniodonto com o público de Piracicaba. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa noite. No programa Piracicaba Agora.